Neste vídeo, vamos falar sobre a obra Persistência da Memória de Salvador Dalí. O tamanho desta obra é de 24 cm por 33 cm e pode ser encontrada no Museu de Arte Moderna de Nova York, mais conhecido como MoMA. Essa obra está catalogada no período do surrealismo e foi criada em 1931, utilizando bronze e tinta a óleo como materiais. Esta é uma das obras mais fascinantes já criadas por um artista. Sua influência revolucionou a arte moderna, transformando não apenas a forma como vemos e apreciamos a arte, mas também a maneira como nos relacionamos com os objetos ao nosso redor e como nos compreendemos como seres sociais. Neste vídeo, vamos explorar profundamente essa obra-prima e mergulhar em suas nuances, simbolismo e impacto cultural. Prepare-se para uma jornada fascinante pela arte e pela mente genial de Salvador Dalí. A construção de um relógio envolve várias etapas e requer conhecimento especializado. Vou fornecer uma visão geral do processo de fabricação de um relógio mecânico, que é um tipo comum de relógio. O relógio de pulso. Design, que envolve a criação de esboços, modelagem em computador e prototipagem. Os componentes incluem a caixa, mostrador, ponteiros, coroa, pulseira. E cada componente é selecionado com base no estilo e nas especificações técnicas. O corpo pode ser o de metais como aço inoxidável, ouro, titânio, entre outros. O processo envolve corte, moldagem, polimento e acabamento. Mostrador e ponteiros. O mostrador é a face do relógio, onde os números e marcadores são exibidos. Movimento. O movimento do relógio é o mecanismo que controla a passagem do tempo. Existem dois tipos principais de movimentos automáticos que são alimentados pela energia do movimento do pulso e de quartzo que usam uma bateria. Componentes. Montagem. Testes e controle de qualidade. Por fim, os relógios são embalados e prontos para distribuição. Eles são enviados para lojas ou distribuidores para venda aos consumidores. Dalí pintou a persistência da memória em um dia em que não estava se sentindo bem para ir ao cinema com sua esposa e amigos. Sozinho em casa, ele deu vida a uma das pinturas mais famosas da história da arte. Segundo o próprio Dalí, duas inspirações foram fundamentais para essa criação. A primeira foi a imagem das latas de sopa Campbell, que o impactaram visualmente. A segunda inspiração foi a teoria da relatividade de Einstein, que explorava a realidade do tempo e do espaço. A admiração de Dalí pela ciência e seu interesse nas descobertas de Einstein influenciaram diretamente os elementos surreais presentes na obra, como os relógios derretendo. O surrealismo é um movimento artístico que emerge da literatura e preza pela liberdade criativa. Rompendo com as convenções formais, busca explorar o inconsciente humano. O termo surrealismo foi cunhado por André Breton em seu Manifesto Surrealista de 1924 e foi fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud. O surrealismo desafia a lógica racional e mergulha nas profundezas do subconsciente, resultando em uma arte simbólica, repleta de elementos que desafiam a racionalidade e a realidade óbvia. Ela permite diferentes interpretações, carregada de simbolismo e com poucas representações convencionais da realidade. Uma característica marcante desta obra de Dalí são os relógios derretidos, que representam a fluidez e a subjetividade do tempo. E foi por isso que falamos do relógio no início do vídeo. Ao contrário dos relógios tradicionais, que marcam o tempo com precisão, os relógios de Dalí apresentam ponteiros derretidos, distorcendo a noção convencional do tempo. A representação surreal do tempo provoca estranheza no espectador, levando-o a refletir sobre a própria natureza e função dos objetos. Além dos relógios derretidos, outras características notáveis são as formigas presentes em um dos relógios e o autorretrato do próprio Dalí, que aparece dormindo sob um dos relógios derretidos.
As formigas simbolizam a ideia de putrefação e decadência, elementos frequentemente explorados pelo artista em suas obras. Já o autorretrato sugere a fusão entre a realidade e o mundo onírico, uma vez que o sono é visto como uma porta de entrada para o inconsciente. Esta é uma obra que desafia a percepção do tempo, da realidade e da consciência. Com seus elementos surreais e simbolismo enigmático, essa pintura de Salvador Dalí continua a intrigar e fascinar espectadores ao redor do mundo. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, investigou o inconsciente e os processos mentais relacionados à percepção do tempo. Em sua teoria, ele explorou a noção de que a percepção do tempo é subjetiva e pode ser influenciada por fatores psicológicos, como a repressão de memórias traumáticas. 3 autores e suas reflexões nos ajudam a entender Dalí. O primeiro autor, anote. Jean Baudrillard. O filósofo francês Jean Baudrillard explorou a relação entre objetos, representações e realidade em sua obra A Sociedade do Consumo. Ele discutiu como os objetos podem adquirir significados simbólicos e como a sociedade contemporânea é permeada pela cultura do consumo, na qual os objetos desempenham papéis sociais e simbólicos complexos. Uma citação. Transformou-se a relação do consumidor ao objeto. Já não se refere a tal objeto na sua utilidade específica, mas ao conjunto de objetos na sua significação total. Esta passagem se encontra do livro de Baudrillard A Sociedade do Consumo de 1981 na página 17. Já, Gilles Deleuze desenvolve uma teoria do tempo em sua obra Diferença e Repetição, argumentando que o tempo não é uma sucessão linear de momentos, mas uma multiplicidade de instantes simultâneos e diferentes. E por último, Theodor Adorno, associado à Escola de Frankfurt, discutiu a memória em relação à cultura e à sociedade moderna. Ele examina como a cultura de massa e a indústria cultural influenciam a memória e a formação da identidade, argumentando que a padronização e a manipulação da memória podem levar à alienação e à falta de autonomia. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até o próximo.